Oi, eu sou Guilherme Orbi e caso você tenha dificuldade para descrever a aparência de personagem, esse vídeo é para você. E vamos direto para o assunto. Existem algumas formas de descrever um personagem, tem a direta e a expositiva. Fulano tinha cabelos longos, olhos claros, pele parda, com um corpo alto e atlético. E assim poderia seguir. Seria uma forma de descrever as características físicas do personagem de forma clara e objetiva para o leitor imaginar. Mas é um pouco sem sal, mas não é errado fazer. Daria para você melhorar essas descrições se você adicionar comparações mais subjetivas como essas. Seus olhos brilhavam como esmeraldas, sua pele era alva como a luz do nascer do sol, uma mulher bela como uma manhã de primavera. Descrever as características dessa forma pode deixar um pouco mais interessante. Aqui foi só um exemplo. Você pode caprichar mais, se possível não ser muito brega nas comparações. Não precisa forçar muito e ficar como uma poesia estranha. Descrever de forma direta é muito útil e aconselho fazer essas descrições quando o personagem aparecer, se não atrapalhar o andamento da cena. Porque se for uma cena de ação e chegar um personagem novo, pode perder o ritmo se você parar tudo para descrever a aparência dele. Se fizer sentido para o contexto da cena, tudo bem, mas evite se não for necessário. Pode escrever a aparência de forma básica, como seria alto, baixo, rápido, ágil, essas coisas, e depois, quando acalmar, descrever em mais detalhes. Sobre o quanto descrever, aconselho a não apresentar todas as características de uma única vez. Pode ficar cansativo. Recomendo focar nas características principais, a que chamarem mais atenção em um primeiro olhar, e depois, em outro momento, continuar descrevendo as outras características. E isso é ainda mais importante caso precise descrever um grupo de personagens ao mesmo tempo. Se descrever tudo de cada um pode ficar bem chato. Isso pode influenciar no ritmo da história, porque se você resolver fazer uma descrição longa no meio de um diálogo tenso, ou uma cena mais agitada, vai perder todo o ritmo que a cena poderia ter para ter um bom efeito. E o leitor não precisa saber dos detalhes da estampa da camisa do personagem, das cores das listras, ou das marcas estilosas na calça, só se for muito relevante para a trama, e essas informações forem importantes para o que vai acontecer na trama. Descreva o que for relevante, apenas o essencial mesmo. Sei que tem autores que gostam de descrever tudo sobre a aparência dos personagens, e não estou dizendo que é errado, apenas que não é necessário. Se você gosta de fazer isso, tudo bem, vai na fé, mas muitos leitores podem não gostar tanto, então entenda seu público-alvo e veja se faz sentido fazer isso. Deixe o leitor completar as informações na cabeça dele, vai ser muito mais interessante. Dê o suficiente para ele saber o que imaginar, e deixe ele fazer o resto. Dar todas as informações mastigadas acho que perde um pouco a experiência da narrativa, e a imaginação do leitor é uma poderosa aliada do autor. Sobre as características em si, não precisa inventar muito, querer fazer algo muito exótico só para diferenciar, não precisa se empolgar tanto. O que você precisa se preocupar de fato é deixar cada personagem diferente do outro na mesma história. Se tem duas amigas, deixar as duas morenas e de cabelos longos pode não ser tão legal. Não que esteja errado, mas ter uma morena, outra ruiva, outra loira, outra com cabelos curtos e castanhos, outra com cabelos ondulados. É só um exemplo, mas tente variar dentro das características que fazem sentido para cada personagem. Isso vale para roupas, tipo físico, estilo, forma de se comportar e por aí vai. Tente variar sem forçar muito. Também vale para poderes, as cores das magias, as formas que de repente o personagem invoca. Isso também faz parte de uma estética geral da obra, mas entenda que em livros não tem o recurso visual, a não ser que tenha ilustrações. E sobre ilustrações eu preciso fazer um vídeo só sobre isso, mas aqui é importante dizer para você não se apoiar nas ilustrações para servir como descrições dos personagens. Caso as ilustrações sejam muito presentes no livro, até pode não entrar em tantos detalhes, mas é bom colocar sua aparência como parte da narrativa, porque pode influenciar em como os personagens vão se dirigir a ele. A aparência de um personagem pode sim influenciar como ele é tratado. Um caso fácil de exemplificar isso é a diferença de um tratamento de uma pessoa bem vestida tem de uma pessoa meio suja ou desleixada. E isso faz parte da narrativa. Aproveite isso. Como seu personagem é visto pelos outros pode influenciar como ele vai se comportar. Por isso não é sobre apenas descrições de como ele é ou como está vestido. É também o quanto isso interage com o que está à sua volta. Uma forma de ter referências para construir essa aparência do personagem é pegando referências de pessoas reais ou de ilustrações no Pinterest. Na minha história interativa, que posto toda segunda na aba comunidade, geralmente eu uso imagens do Pinterest para eu visualizar melhor como são os personagens. Não faço isso em todas as minhas histórias, mas faço nessa por ter muitos personagens e por ser uma história que não tem muito tempo para acertar os detalhes. Pode ajudar bastante. Você pode misturar ilustrações, roupas, cabelos, forma do rosto, mas como disse antes, não se prenda tanto aos detalhes que não são relevantes para o desenvolvimento da trama. Talvez descrever que um personagem tem um queixo fino pode não ser relevante, mas descrever características que mostrem que ele poderia ser considerado feio, aí já seria relevante, porque um personagem feio pode ser visto de uma forma diferente. Quem é feio sabe
como é. Assim como pessoas consideradas muito bonitas acabam recebendo olhares diferentes de pessoas com aparência comuns. Não tem uma regra sobre o que deve ou não descrever sobre a aparência do personagem. Citei o exemplo do rosto com queixo fino, mas não entenda como se fosse errado. Tem personagens que podem precisar desse detalhe para se destacar dos outros, então descreva isso se for o caso. Da mesma forma que não teria uma regra geral sobre o quanto deve escrever. Cada autor precisa sentir o quanto é necessário, e isso pode ser ajustado na revisão. Eu aconselho a descrever aos poucos ao longo da trama. Comece descrevendo as características básicas e mais evidentes, e depois vai detalhando o quanto for necessário. Pode ser uma forma de olhar, de sorrir, de mexer no cabelo. São o tipo de coisa que pode ser explorado depois. Seria como um aprofundamento no personagem. É importante controlarmos bem as informações. Não jogue tudo de uma vez para o leitor. Espalhe ao longo da trama. Deixe o leitor montar as peças. Vai ser muito mais interessante de ler. Entenda que o principal não é exatamente a aparência, e sim quem o personagem é. E isso ele vai mostrar ao longo da trama, através de suas ações. Como fala, como se comporta, suas decisões, suas atitudes. Isso é o que realmente importa. A aparência é apenas para acrescentar a sua personalidade e atitudes. E é aí que você precisa caprichar ao criar cada personagem. E você pode fazer essas apresentações dessas características tanto externas quanto internas, através de incisos nos diálogos, ou ações que mostrem mais sobre o personagem. Pode ser uma forma de falar, uma ação específica que revela um pouco sobre seu caráter. Isso vai deixar o personagem realmente único. Não adiantaria muito o personagem ter uma aparência bem estilosa e se comportar de forma bem padrão. A aparência precisa estar relacionada ao seu comportamento. Alguém mais extrovertido, descolado, com roupas mais extravagantes, precisa ter uma forma de falar mais expansiva. Suas opiniões devem ser colocadas sem muito receio, talvez sem se preocupar com o que vão pensar ou achar. Sem isso, não adianta ter uma boa construção da aparência. Tudo precisa caminhar junto. Uma coisa complementa a outra. Use grandes autores como referência. Aqui no canal tem um vídeo que comento sobre como Tolkien apresenta o Gandalf. Pode complementar as informações desse vídeo com um exemplo prático. E o vídeo tem outras informações que considero úteis. Caso precise de uma ajuda extra para escrever seu livro, para criar descrições, organizar a história, entre outras informações que talvez você esteja com dificuldade, eu lancei um curso que tem como objetivo explicar do básico ao avançado sobre como escrever um livro, com exemplos práticos e objetivos. Defendo a ideia que escrever um livro é simples. Basta saber organizar e estruturar bem a história e algumas informações sobre como escrever melhor. Assim, qualquer um pode escrever um bom livro. Conheça meu curso e escreva seu livro na prática. O link está na descrição. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima!